Olá! Sabe quando a gente pensa em gratidão? A primeira coisa que vem na cabeça é, quase sempre, um obrigado, né? Mas e se essa palavra for só a pontinha de um iceberg gigantesco? Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender como a gratidão, para muitos filósofos, não é só um sentimento que passa rápido. É, na verdade, uma virtude ética. E o que seria uma virtude ética? Bom, é como se fosse uma qualidade do nosso caráter, uma escolha consciente que nos ajuda a agir do jeito certo, do jeito bom. Então, vamos direto ao ponto com a pergunta que vai guiar a nossa conversa. Sentir gratidão é a mesmíssima coisa que falar obrigado? A resposta, como a gente vai descobrir, é bem mais complexa e leva a gente para um debate filosófico incrível sobre o que é, de verdade, a gratidão. Olha só, existem basicamente dois jeitos de enxergar isso. De um lado, tem o que a gente chama de psicologia positiva, que é uma área da psicologia que estuda o que faz a vida ser boa. Para eles, a gratidão é mais uma emoção, sabe? Algo que a gente sente e que depende do nosso humor no dia. Já do outro lado, tem uma tradição filosófica enorme que define a gratidão como uma virtude ética, ou seja, uma escolha consciente, baseada em valores, que vai moldando quem a gente é. É nessa segunda visão, a da filosofia, que a gente vai focar hoje. E para a gente entender essa ideia direitinho, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos definir o que é a gratidão como virtude. Depois, a gente vai ver os pilares que sustentam ela, como ela funciona nas nossas relações, o que pode destruir a gratidão e, por fim, por que tudo isso é tão importante. Vamos lá? Ok, vamos começar pela fundação, pela base de tudo. O que faz a gratidão deixar de ser só um sentimento e virar um pilar da vida moral? Quer dizer, um dos fundamentos para a gente viver uma vida boa, uma vida correta. A chave para isso está no jeito como a gente percebe o mundo. E para nos ajudar a entender, vamos conhecer um pensador muito importante. O nome dele é Dietrich von Hildebrand. Ele foi um filósofo alemão do século XX e fazia parte de uma corrente de pensamento chamada filosofia personalista. Basicamente, essa filosofia coloca a pessoa humana com toda a sua dignidade no centro de tudo. Para o von Hildebrand, gratidão não é um acaso, é uma intenção. É a nossa decisão de reconhecer que aquilo que a gente recebeu tem valor. Para von Hildebrand, para a gente sentir gratidão, primeiro a gente precisa reconhecer o bem. E isso, para ele, é um conhecimento a priori. O que essa palavra esquisita significa? A priori é um termo da filosofia para falar de algo que a gente sabe sem precisar testar na prática, só usando a nossa razão. Pensa assim, a gente sabe que 2 mais 2 são 4, sem precisar pegar objetos e contar toda vez. É uma lógica. Von Hildebrand diz que do mesmo jeito nós temos uma capacidade de reconhecer o que é bom. E é essa capacidade que abre a porta para a gratidão de verdade. Certo? Então, se a gratidão é uma resposta consciente, o que a gente precisa ter dentro de nós para que ela possa aparecer e crescer? A filosofia aponta para 3 pilares, 3 colunas que sustentam a gratidão. E esses pilares são a memória, a atenção paciente e a consciência. Vamos entender um por um para ver como cada um deles ajuda a construir a base para uma gratidão que é autêntica, aquela que vem de dentro e realmente nos transforma. O primeiro pilar é a memória. E quem nos ajuda a entender isso é um gigante da filosofia, Agostinho de Hipona. Ele foi um dos maiores pensadores da antiguidade e é um santo da Igreja Católica. Para Agostinho, a memória não é só um baú de lembranças, é um lugar de introspecção, ou seja, um espaço para a gente olhar para dentro e conversar com a gente mesmo. É onde a gente revisita o passado para se entender melhor. E olha que interessante, muitos séculos depois, um filósofo francês contemporâneo, o André Comte-Sponville, reforça isso. Ele fala de um dever de memória, que é quase uma obrigação moral de lembrar e valorizar as coisas boas que recebemos. O segundo pilar vem de uma filósofa e escritora genial, a irlandesa britânica Iris Murdoch. Para ela, ser uma pessoa boa começa no jeito como a gente olha para o mundo. Ela criou um conceito chamado atenção paciente. Ter uma atenção paciente é o esforço de olhar para a realidade de um jeito claro, justo, sem as distorções do nosso ego, daquela vozinha que só pensa em si mesma. É essa visão limpa, essa atenção que nos permite enxergar o bem e, a partir daí, sermos gratos de verdade. Bom, a gente já viu que a gratidão é um ato interno, consciente, mas ela não vive sozinha, isolada. Agora vamos para a parte talvez mais importante de todas. Como a gratidão funciona na nossa relação com as outras pessoas? O filósofo e teólogo Romano Guardini, um pensador católico alemão do século XX, nos dá 3 condições que são fantásticas. Primeira, a gratidão de verdade só acontece entre pessoas, entre um eu e um tu.
não com objetos. Segunda, ela precisa ser livre, não pode ser uma obrigação. E terceira, ela precisa de reverência, que é um tipo de respeito profundo, uma admiração pela outra pessoa. Se faltar um desses 3 elementos, não é gratidão, é outra coisa. E isso nos leva a uma diferença fundamental que todos esses filósofos que citamos fazem. A diferença entre polidez e gratidão. Sabe a polidez? É aquele obrigado automático, um costume social que a gente aprende. A gratidão verdadeira, por outro lado, é um sentimento interno, uma vontade genuína que nasce porque a gente reconheceu o bem que a outra pessoa nos fez. A polidez pode até ser o começo do caminho, mas a gratidão é a chegada, é a expressão mais pura. Lembra da reverência que o Guardini falou? Pois é. Ele e outro filósofo, o francês Jean Lacroix, dizem que a reverência é o contrário do que eles chamam de espírito prometeico. Esse nome vem do mito grego de Prometeu, aquele titã que roubou o fogo dos deuses. Esse espírito descreve aquela atitude de orgulho, de autossuficiência, de achar que não precisamos de nada nem de ninguém. A gratidão só pode nascer onde esse espírito não existe, onde a gente reconhece que estamos todos conectados. Se a gratidão é uma virtude tão forte, o que a impede de aparecer? Pois é, existem algumas atitudes, algumas mentalidades, que são como veneno para um coração grato. Os filósofos apontam alguns inimigos bem claros. O orgulho, que não deixa a gente reconhecer a ajuda dos outros. A mentalidade de que temos direito a tudo, que faz a gente achar que os outros têm obrigação de nos ajudar. A mentalidade de vítima, que nos prende no que falta e nos cega para o bem que a gente recebe. E, por fim, a recusa em aceitar quem a gente é, com nossos limites e nossas falhas. E essa frase do Guardini é simplesmente genial para explicar um problema bem atual. Quando a gente começa a ver nossas relações como um aparelho mecânico, sabe? Uma troca de funções, de direitos e deveres, como se fôssemos só peças de uma máquina, a gratidão morre. Ela precisa do espaço humano, pessoal, livre. Precisa do encontro de verdade entre as pessoas para poder existir. Então, o grande ponto é que o antídoto, o remédio para esses venenos é a humildade. Lá na Bíblia, o apóstolo Paulo já definia a humildade como não ter espírito de competição, não querer se achar melhor que os outros. Para filósofos como Comte Sponville e Guardini, ser humilde é reconhecer nossas limitações e que dependemos uns dos outros. Uma filósofa e educadora brasileira, a Maria Judite Sucupira Lins, resumiu isso perfeitamente. Ela disse: tudo o que recebemos é sem nosso mérito. Essa consciência de que a vida nos dá presentes que a gente não necessariamente mereceu, essa é a base da gratidão. E o filósofo americano John Crosby vai ainda mais fundo nisso. Ele critica essa ideia de que nós nos criamos. Usando um método filosófico chamado fenomenologia, que basicamente foca em como a gente experimenta as coisas na vida, ele diz que a vida é um presente, uma dádiva. Se a gente nega essa dádiva, a gente não consegue se conhecer de verdade e, consequentemente, não consegue ser grato pela nossa própria existência. Ok, a gente já entendeu a filosofia por trás da gratidão. Mas, na prática, no dia a dia, por que ela importa tanto? A resposta leva a gente do nosso mundo interior para o coração da sociedade. E aqui, a filosofia personalista faz uma separação super importante: a diferença entre bem-estar pessoal e bem comum. O bem-estar é sobre a felicidade de cada um. Já o bem comum, um conceito que vem lá do filósofo grego Aristóteles e foi desenvolvido por outros, como o francês Jacques Maritain, fala das condições para que a sociedade inteira possa prosperar. A gratidão, como uma virtude ética, ajuda a construir diretamente esse bem comum, porque ela fortalece os laços que unem as pessoas. A gratidão fortalece a sociedade porque ela respeita o princípio da reciprocidade. Reciprocidade é tipo a cola que mantém as comunidades unidas. É a ideia de uma troca justa. Se alguém ajuda, a outra pessoa sente vontade de retribuir. A ingratidão, por outro lado, quebra essa regra, enfraquece a confiança e o respeito entre as pessoas. E para fechar nossa conversa, uma ideia de explodir a cabeça, de um dos filósofos mais importantes do século XX, o alemão Martin Heidegger. Ele disse: pensar é agradecer. Em alemão, denken ist denken. O Jean Lacroix, que a gente já mencionou, usa essa ideia e conecta com a admiração. Para ele, o simples ato de pensar, de se maravilhar com o mundo e tentar entendê-lo, já é uma forma de gratidão. Gratidão pelo simples fato de o mundo existir e de a gente poder pensar sobre ele. E isso nos deixa com uma última pergunta para reflexão. E se a gratidão não for só sobre dizer obrigado por um favor, mas sobre a nossa própria capacidade de admirar, de entender e de pensar sobre o mundo?
Talvez a gratidão mais profunda de todas seja a que a gente sente pela própria existência e pela chance que temos de tentar compreendê-la.